Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha. Para aqueles que ainda não me conhecem, sejam bem-vindos aqui no canal Gotas Proféticas, onde eu estou aqui de segunda a sexta, trazendo do Senhor uma palavra profética, vindo do trono de Deus para a sua vida, para ser bênção para a sua vida e para aqueles que você compartilhar. Amém? E hoje, dia 29 de dezembro, olha só, estamos na contagem regressiva para acabar o ano, não é, amados? Somente faltando aqui 2 dias, estamos aqui novamente trazendo mais uma gota profética aqui pelo nosso canal no YouTube para a sua vida. E a gota profética que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Vamos ler, amados? Que nos diz: Pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, que são os funcionários, não é? Para governar o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, o rei escolheu, não é, Daniel como um dos administradores e mais 2 homens, para que supervisionasse todos aqueles funcionários para fazer a proteção para o rei. E no versículo 3 diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu entre estes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Glórias a Deus. Em outra versão diz bem assim: Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os administradores e altos funcionários, por causa da grande excelência, da capacidade, né, de Daniel. O rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Isso, meus amados, é o que acontece quando em um servo de Deus existe o espírito de excelência. Aquilo que faz com que seja notável que nele há algo a mais. Há uma excelência que não é natural, não é por esforço humano conseguido através de diplomas, né, de especializações de conhecimento humano. Não, é algo supernatural, sobrenatural. É algo que vem do trono de Deus, que faz aquele servo distinguir-se aonde ele estiver. Isto é o que nós vimos aqui, que foi notável na vida de Daniel. E a gota profética para nós hoje está exatamente no versículo 3, que diz, não é, que ele se distinguiu rapidamente entre aquelas pessoas, porque nele havia um espírito excelente. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor foi falando ao meu coração, não é, a necessidade de sabermos que está disponível esta excelência. Nós vemos que Daniel, ele estava ali na Babilônia, ele se destacou, mas os seus irmãos em Cristo, que foi com ele, os seus amigos também. Mas Daniel se distinguia sempre a mais. Havia algo de excelente nele. Mas nós vemos também o que é que fazia com que Daniel tivesse uma excelência à frente até mesmo dos seus irmãos em Cristo.
E aqui eu venho trazer para vocês, né, dirigida pelo Espírito Santo, 3 marcas que nós vemos aqui quando nós lemos, né, o capítulo de Daniel. E que possamos ter isso para a nossa vida. Se você é um daqueles que quer ter essa excelência na sua vida, que quer ver o sobrenatural agir na sua vida de uma forma diferente, que faça diferença não só na sua vida, mas onde você estiver, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus amados? Eu vejo aqui que a primeira marca do espírito de excelência no servo de Deus, ela estava muito presente na vida de Daniel de uma forma muito clara, que era fidelidade a Deus. Meus amados, Daniel, como tantos de nós, Deus permite nos colocar em situações que até mesmo outras pessoas cristãs como nós, na mesma situação, reagiria de uma forma que vai definir o espírito de excelência. Daniel foi jogado aí para o cativeiro da Babilônia. Ele foi afastado da sua família. Ele foi ter que ser levado, né, tirado do convívio do seu lar para estar ali a serviço do rei. E ele era apenas um adolescente, não é? Uns estudiosos dizem que eram entre 14 e 17 anos, 18, mas nessa faixa, não é? Era um jovem, muito jovem. Mas o que nós vemos aqui, essa marca de um servo de Deus que tem um espírito de excelência, Daniel poderia até ter motivos de, nesta situação, se amargurar contra o próprio Deus, como tantos dos hebreus foram engolidos ali naquele deserto, não é, meus amados? Portanto, murmurarem contra Deus. Ele poderia murmurar daquela situação, de ter sido arrancado, não é, do convívio da sua família de uma forma tão brusca, ainda tão jovem, e ter que estar ali servindo ao inimigo, estar ali vivendo totalmente naquela situação, em terra estranha. Ele podia também dizer, já estou em terra estranha mesmo, o meu Deus, que eu confio, que eu sempre deixei a minha vida totalmente no altar dele, permitiu essa situação comigo. Então já estamos aqui na Babilônia, então era jovem, podia até ter a desculpa que porque era jovem, tinha o direito de cair na tentação, tinha o direito de provar e viver a vida como um egípcio, né, como um caldeu, um babilônico. Mas ele não. Sabe por quê? Porque um servo fiel, um servo que tem um espírito de excelência, ele tem acima de tudo a marca da fidelidade. Daniel confiava no Deus que ele cresceu ouvindo dos seus pais, que era um Deus de amor, de bondade, de benignidade. Era um Deus fiel. E ele certamente pôs no seu coração, eu não vou me amargurar contra Deus, eu não vou murmurar contra Deus. Há um propósito para esta situação. O Senhor já vinha usando durante tanto tempo a Jeremias falando que haveria um tempo que Deus ia castigar o povo de Israel, que haveria isso, e Deus é um Deus justo. Tem um propósito para tudo isso. Eu sei que a bondade do Senhor vai surgir no meio dessa situação e eu não serei desamparado. E assim, ele não escolheu murmurar, ele escolheu crer na bondade do seu Deus, ele escolheu ser fiel. E a segunda marca de um servo de Deus que tem nele o espírito de excelência é que mesmo em terra estranha, mesmo tendo todas as oportunidades seculares para encontrar uma desculpa, para se encaixar,
para dizer que é a cultura, para dizer que é desse jeito mesmo. Não está mais na terra dele, não está mais na religião ali focada do jeito dos pais dele. Então é normal um pouquinho da religião ali, da influência ali, daquela cultura, daquele país estranho. Não, 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 não. Ele sabia e tinha convicção no seu coração, diante de Deus, o que era certo, o que era errado. E ele sabia que ele tinha o livre-arbítrio, como eu e você, nós sabemos. Nós estamos em terra estranha, sim. Eu estou aqui na Alemanha, tantos aqui das minhas irmãs estão aqui na Europa acompanhando o canal. Mas isso não nos dá o direito de esquecer dos princípios, verdades que a Bíblia e o que nós aprendemos com ela requer para um servo de Deus. Não é porque a cultura da Europa está aqui que nós temos que nos amoldar um pouquinho da verdade que sabemos, que seguimos desde o nosso país, desde quando Deus falou conosco e que conhecemos mais a Bíblia, para a cultura de uma Europa caída, contaminada, de uma nova Babilônia. Daniel, mesmo em terra estranha e sendo tão jovem, ele disse: eu não vou me amoldar à cultura desses deuses pagãos. Eu não vou me amoldar a ser mais um a seguir a cultura de um povo que não anda segundo os princípios de Deus. E Daniel mostrou claramente a segunda marca de um servo de Deus que tem um espírito de excelência. Ele escolheu ser separado daquela cultura pagã. Ele escolheu ter uma vida consagrada a Deus. Consagrada a Deus. Então, em primeiro lugar, Daniel escolheu ser fiel a Deus. Não importava o quanto Deus tinha permitido ele estar naquela tribulação, naquela provação, naquele deserto, ele confiou que Deus é bom, Deus é justo, que Deus tinha um propósito para aquilo tudo e que ele não ia se amargurar e dizer: o Senhor não fez como eu esperava, pois agora eu vou viver a minha vida aqui do jeito que eu quero. Não. Ele sabia o que era certo diante dos olhos de Deus, ele confiou no amor de Deus, escolheu ser fiel. Segunda marca, Daniel escolheu ser separado. Sabe por que Daniel escolheu ser separado? Sabe por que eu e você escolhe, mesmo em terra estranha, mesmo num ambiente secular, escolher ser separado, mesmo em outra cultura, escolher ser consagrado a Deus? O que é que leva? Leva um servo que tem um espírito de excelência. Ele escolhe, não importa a terra, o lugar, o país. Eu digo isso por experiência própria. Eu já, nesses mais de 20 anos fora do Brasil, Deus já me levou para não só turistar, para viver, para morar, para conhecer a cultura de 6 nações, confirmando uma promessa dele na minha vida que tinha me levantado para ser profeta das nações. E ele tem me levantado, sim. E eu tenho morado em 6 países diferentes. Né? Ainda solteira, Deus me levou para a Itália. Da Itália, Deus me levou para a Nova Zelândia. Depois, casada, eu fui para a Inglaterra. Depois da Inglaterra, Deus me trouxe para a Suíça. Depois da Suíça, para a Alemanha. Depois da Alemanha, Deus me levou para a Irlanda, que eu também nunca tinha ido lá. E depois, para confirmar a promessa que esta é a terra que o Senhor queria me honrar, ele trouxe de volta para a Alemanha e aqui cumpriu a promessa, me consagrando como pastora. Porque Deus é fiel, meus amados. Ele cumpre o que ele diz na sua promessa. Mas diante de tudo isso que eu passei, e aonde quer que eu tenha vivido, eu não deixei que a cultura dos países onde eu estava me fizesse contaminar para ser mais um só na multidão, mais um que sai do Brasil e que tem um chamado, que tem no coração a intenção de viver para Deus, mas chega numa cultura dessa e começa a viver um pezinho no Evangelho de Cristo, um pezinho na cultura do país. Não, não. A nossa cultura
tem que ser a cultura do reino de Deus em qualquer nação onde Deus nos enviar. Isso é para aquele servo que ele tem um espírito de excelência. Ele tem as escolhas a fazer, ele tem renúncias a fazer. Daniel escolheu se consagrar, ser separado mesmo em terra estranha, porque ele sabia que ele queria mais de Deus. Eu me escolhi ser separada, me consagrar, não importa as culturas e os países que eu vivi, porque eu sabia que eu queria mais de Deus. Eu queria da excelência de Deus, do espírito da excelência de Deus, da unção de Deus que vem através do sobrenatural. Mas nós queremos, mas Deus requer de nós. Quando você vê alguém, meu amado, cheio da unção de Deus, não deseje só a unção, porque a unção há um preço muito caro. Deseje o processo também. Deseje o seu coração possa estar pronto para renunciar, para se sacrificar, para entregar a Deus da forma que Deus quer, para você chegar àquele nível de unção. Porque a unção não vem de graça. A salvação, sim. A salvação é a graça de Deus que nos alcança do jeito que está. Mas chegar ao nível de unção que nós vamos passando através de provas, de renúncia, de grande sacrifício, há um preço. Há um preço. Se você quer o preço dessa excelência, se você quer essa unção, esteja disposto, como Daniel, a ser separado, a entender que há um preço para a unção. E Daniel entendeu isso e ele escolheu a se sacrificar. Ele escolheu ter uma vida separada, uma vida de jejum, uma vida de oração e uma vida de vigilância. Porque muitos dos irmãos, muitos dos crentes têm vida de oração. Ora muito, mas não vigia. E a palavra diz que temos que vigiar, orar e vigiar. Daniel ficou atento, ele vigiou. Até mesmo quando ele quase era, ele sabia que a vida dele estava no triz. Ele permaneceu fiel. Ele disse, custe o que custar. Eu tenho um propósito. É o propósito de ser separado a Deus. Se eu tiver que morrer, eu morro sendo fiel a Ele. E ele continuou orando 3 vezes por dia, porque ele sabia que a oração iria chegar no trono de Deus. E Deus era um Deus de poder. E Deus iria dar ordens ao seu respeito. E o nome do Senhor foi glorificado por causa da fidelidade de Daniel. Meus amados, deixa eu contar aqui um testemunho bem rápido, antes de terminar aqui com a terceira marca de um servo que tem um espírito de excelência. Eu cheguei aqui na Alemanha e eles dizem que o Estado, né, laico, que não existe uma religião que obriga, não é? Na escola, por exemplo. Mas isso é só entre aspas, porque dependendo do estado, por exemplo, o estado que eu moro é super católico. Então, é normal eles seguirem você tem a escolha de escolher na sala de aula os dias, as crianças que querem estudar, as que são cristãs e as católicas. Mas, no geral, quando está ainda no jardim de infância, não tem ainda essa escolha. Então, eles ensinam tudo para o catolicismo. E aqui na região que eu estou, né, no mês de novembro, tem um santo, Saint Martin, é um santo francês, que aqui, né, nesse vilarejo onde eu moro, o jardim de infância, né, eles fazem a procissão. Os pais tiram até dias de folga no trabalho para ir para o jardim, como se aquilo fosse algo muito especial para ficar o resto da vida a criança lembrando que passou a manhã naquele dia, o pai veio do trabalho, mas ficou ali e a mãe ajudando a fazer uma lanterna. Cada lanterna é de um formato diferente que a criança gosta, é algo que para a criança é atrativo e ela vai lembrar o resto da vida, assim, e a presença do pai, que não é o normal, todo dia. E ali, quando eles terminam de fazer aquela lanterna, o dia todo ali, no final da tarde, há uma procissão.
Os pais com as criancinhas, cada um com a sua lanterna, no final voltam, se reúnem, pelo menos aqui é assim que funciona, né? Nessa região. Se reúnem todos e tem já o final da tarde, eles tomam uma sopa quente, geralmente novembro é início de inverno e pronto. Quando eu cheguei aqui, que eu soube disso, eles disseram que ia ter esse dia, avisando que é porque se meu esposo quisesse ia tirar uma folga ou eu para estar lá com meus filhos, eu disse, como no jardim de infância não é obrigatório você ir todos os dias, se tiver alguma situação você pode falar, eu disse, olha, não se preocupa porque os meus filhos não vão vir. Mas por quê? Porque eu era estrangeira, eles queriam explicar como era importante a cultura, eu fiz... Não, eles não vão vir porque meus filhos, nós somos cristãos, eu educo os meus filhos na palavra e eu não quero essa lembrança para eles de um dia onde eles vão lembrar que eles estavam numa procissão seguindo um ídolo. Porque eu e meu esposo, nós passamos a vida toda ensinando os meus filhos a ter adoração por um único Deus. Então, não é agora por causa de uma situação no jardim. Se é possível eles serem liberados, eu gostaria que eles não vão vir. Eu sabia que era possível, porque não é algo que obrigue. O que aconteceu? Quer dizer, eu não sabia, eu bati o pé, porque a gente não pode ir contra a autoridade, mas como era jardim e a pessoa podia ter, eu fui negociar, eu fui conversar. Aí elas disseram, mas isso é algo tão especial para a criança. Eu fiz, mas é exatamente isso, que eu não quero que os meus filhos guardem a recordação do resto da vida que eles estavam seguindo um ídolo. E aí, o kindergarten, o jardim de infância todo ficou sabendo, foi o comentário na vila toda, e eu disse para eles o seguinte, é obrigatório? E a professora disse para mim, não é. Porque, na realidade, é o costume, porque a maioria aqui são católicos, mas eu queria dizer o seguinte, os muçulmanos que têm filhos aqui, vocês esperam que os filhos dele vão participar dessa procissão? Não, porque a religião deles não aceita. Eu fiz, pois é isso que eu quero chegar ao ponto. Da mesma forma que vocês respeitam que um muçulmano tenha o direito de não ter que enviar o seu filho, eu gostaria que vocês respeitassem que um evangélico também tem o mesmo direito, porque a minha religião também não é a sua. E fui muito firme. E fui a primeira evangélica de chegar, bater o pé e dizer, se vocês dão direito e entendem um muçulmano, eu, com a minha religião, também quero o direito do meu filho não ter que participar de algo que não faz parte da nossa crença. Foi comentário geral na cidade, não é? E eles ficaram sabendo realmente que a gente tinha acabado de chegar aqui. E eu quero dizer para vocês, eu saí dali tão feliz, tão cheia de Deus. E eu saí cantando aquele hino, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, eu vivo só pra ti, eu quero ser fiel, mesmo diante da morte, eu quero é ser fiel, nada pode abalar. Eu tô esquecendo do hino, mas diz dos manjares, eu digo não, e ali todo mundo ficou sabendo que eu não ia dividir a minha adoração, meus filhos não deviam dividir a adoração, e do jeito que eles respeitavam o muçulmano, eles teriam que respeitar quando viesse o evangélico também. E a partir daí, meu amado, houve respeito, e eles souberam, mas mais que isso, diante do céu, da terra e do inferno, Satanás viu que não era porque eu estava numa cultura na Alemanha que eu teria que simplesmente dizer sim. Eu procurei saber os meus direitos. Se era obrigatório e a gente tem que estar debaixo da autoridade, eu faria aquilo. Mas eu sabia, conversando, eu entendi que não era, eu bati o meu pé e disse, meus filhos não vão fazer isso. E assim, meus amados, eu acabei descobrindo que eles continuavam fazendo isso também durante toda a escola primária. E que um pai disse bem assim, eu quero ver agora que eles vão entrar, os filhos dela vão entrar na escola primária, um alemão, um casal alemão.
se ela vai continuar a bater o pé e dizer que eles não vão. Mas Deus é tão maravilhoso que a mesma professora que eu conversei no jardim, ela também era professora no primário. E eu perguntei a ela, e na escola, isso é um fato obrigatório? Ela fez, não, não é. E eu nunca mandei meus filhos durante todo o primário para seguir nenhuma procissão. E eles hoje são um exemplo dos filhos de uma família que soube dizer não e não dividir a sua oração. Amém? Nós temos que entender os nossos direitos como cristão. Não é porque chegamos em outra cultura, em outro país, que temos que dizer sim e por medo e querer ser igual a todos e querer ser aceito. Eu não me importei, sabe? Eu não me importei com a situação de ser querida ou não, de popularidade com o alemão ou não. O que me importava era que ia ficar o resto da vida na cabeça dos meus filhos. Como é que vocês ensinam uma coisa e deixou a gente fazer outra? Não. A gente tem que ser fiel. Eu saí louvando com todo o meu coração. Com todo o meu coração, cantando alto mesmo na rua. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Eu quero ser fiel, mesmo diante da morte. Eu prefiro ser fiel. E é assim que a gente tem que fazer para ser fiel a Deus. Não se amoldar à cultura pagã, mas procurar saber os nossos direitos para poder livrar nossos filhos dessa contaminação. E assim, naquela situação que Deus permitiu que eu ficasse pela primeira vez, Deus e o mundo todo e Satanás viu a minha fidelidade a Deus, assim como Daniel. Porque quando nós escolhemos ter esse espírito de fidelidade, de excelência, nós temos que ter a primeira marca, fiel a Deus. A segunda marca, escolher ser separado, consagrado a Deus. Se você quer mais de Deus, mais você quer, mais Deus vai requerer. Como situações como essa, que você tem que decidir a quem você serve. É assim que Deus nos coloca em situações para testar o quanto separado nós queremos ser. Se eu quisesse a popularidade aqui das pessoas, eu poderia recuar e dizer, não, eu acabei de chegar, vai ficar todo mundo falando mal. Não, eu quero popularidade, é com o céu, é com o céu. Fui amável, fui cordial, falei com educação, mas com a firmeza de quem não vai se misturar com esses manjares dessa cultura pagã. Amém? E a terceira marca que nós vemos aqui de um servo de Deus que tem um espírito de excelência é a fidelidade a Deus, separação do mundo. Daniel se sacrificou mesmo sendo um jovem, jejuando durante 3 meses, abrindo mão de todos aqueles manjares, orando, sendo fiel a Deus. E a lealdade. Um servo de Deus, ele tem que ser alguém que é fiel a Deus, mas leal aos seus irmãos em Cristo. Daniel ali foi leal aos amigos que veio com ele da Babilônia. E quando Deus o honrou e deu uma oportunidade para ele subir, ele falou com o rei e ele não teve medo que os amigos fossem fazer algo errado e tudo, porque ele sabia em que ele confiava. Ele sabia que para Deus dar toda aquela revelação, de toda aquela interpretação dos sonhos, foram os 3 que oraram juntos, foram os 4 que oraram juntos. Então, quando foi na hora de reconhecer a fidelidade, a importância de ter companheiros de oração, amigos fiéis, ele reconheceu que venceu e não foi só. Ele teve a cobertura e o apoio de intercessores com ele e ele honrou também aqueles que intercederam com ele. A lealdade. Não se esqueça de onde você veio e quem Deus usou para ser essa cobertura para a sua vida, para fazer você ter a força de vencer. Porque isso é importante para Deus. Isso é importante para Deus. A marca da lealdade. Porque a lealdade mostra sinceridade. E um servo fiel de Deus que tem um espírito da excelência, ele não vive em hipocrisia. Ele não vive em falsidade. Ele vive em verdade e em lealdade. E Daniel foi leal aos seus amigos. Ele foi leal aos seus irmãos que Deus colocou
para estar com ele naquela hora de desespero, todos orando por uma solução, e Deus deu o socorro. Deus deu mais a Daniel, porque Daniel foi o que ofereceu mais a Deus. Quanto mais a gente quer de Deus, mais a gente dá. Daniel foi o que se sacrificou mais, foi o que deu mais a Deus. E Deus abençoou Daniel de uma forma diferenciada, de uma forma visível, notável, para todo aquele reinado ver que ele era um homem de excelência. O Deus de Israel era com ele de uma forma pessoal, porque ele também agia, vivia, escolhia, renunciava e sacrificava de uma forma pessoal para Deus. Então é isso que eu tenho para te dizer hoje. O espírito de excelência daquele que quer viver uma vida, viver uma unção em excelência, ele está disponível, mas ele não é de graça. Se você estiver disposto a pagar o preço dessa excelência, faz como Daniel, e Deus vai sobressair na sua vida. Na medida que você se entrega, renuncia, sacrifica e se consagra, à medida que você quer, tudo depende do quanto você quer de Deus, é o quanto você vai dar. Mas o Senhor diz que se requer, mais você quer, mais o Senhor vai requerer. Amém? Aprende hoje essa palavra, crava no teu coração e decide até que nível de unção você quer na sua vida. Se você quer mais, faça como Daniel. Faça como Daniel. Dê mais a Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te clamo que venha com poder e glória. Crava a tua palavra nos corações que estão ouvindo, Senhor, esta oração. Põe no coração de cada um o desejo de ter as marcas de um servo que tem um espírito de excelência. O desejo de ter a marca da fidelidade a ti, Senhor. O desejo de ter a marca de ter uma vida completamente de renúncia, de sacrifício consagrado a ti. O desejo de ser leal, Senhor, para ser um servo de valor, onde o coração seja um coração puro, que habite a sinceridade no nome do Senhor Jesus. Que haja em nós a excelência que vem do teu trono e que possamos estar dispostos a pagar o preço necessário para vivermos com excelência e com plenitude o teu propósito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém.